Sejam todos bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal Secret World LL. Vocês estão bem, meus amores? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar a minha experiência no Wattpad. Essa vai ser a primeira parte, porque senão o vídeo vai ficar muito grande se eu for falar tudo, porque são 6 anos de Wattpad. Então, tipo, eu vou contar em partes pra não faltar nada. Então, vamos lá! Every single day, I'm gonna make... Tá, pra começar, o Wattpad ele é uma plataforma de livros digitais, onde você pode escrever seu livro e postar lá, e você também pode encontrar vários livros escritos por muitos escritores amadores, como eu, por exemplo. E é uma plataforma muito grande, tipo, tem muitos livros, muitas opções, você pode escrever o que você quiser lá, desde que não infrinja nenhuma regra, tá tudo bem. Eu conheci a plataforma através de uma amiga, que na época ela amava fanfics do Justin Bieber. E tipo, eu fiquei muito fascinada por esse mundo, porque tipo, eram pessoas que escreviam aquilo e tipo, eu não sabia que as pessoas poderiam escrever seus próprios livros e postar. Pra mim, tipo, eram só escritores e, tipo, ainda eram só livros físicos, não livros que eu podia ler pelo celular. Então, tipo, eu fiquei muito fascinada na época. E teve um dia que essa minha amiga, ela deixou que eu lesse no celular dela, porque ela tinha o Wattpad no celular e eu ainda não tinha, porque na época eu tinha uma memória muito fraca. Então, tipo, eu ouvia muito ela falar sobre isso, só que eu nunca fui atrás pra procurar. E teve um dia que ela deixou que eu lesse pelo celular dela. E o primeiro livro que eu li do Wattpad se chama A Menina Impulsiva, da Lillian Hart. Se eu não me engano, esse é o nickname dela lá no Wattpad. E aí eu li e, tipo, eu fiquei muito apaixonada. E assim que eu cheguei em casa, porque eu ia de van pra escola, assim que eu cheguei em casa, eu peguei o meu celular, que era um Galaxy Pocket, tipo, um dos motivos pra eu usar óculos, obviamente, é o Wattpad. E eu fui lá e baixei o Wattpad no meu celularzinho e, tcharam, comecei a ler. Aí eu comecei a ler e, nossa, me apaixonei e encontrei muitos livros legais lá na plataforma. O meu primeiro livro no Wattpad, eu escrevi ele. O livro eu tinha 12 anos, o primeiro livro que eu escrevi na minha vida. E eu escrevi num caderno. E sim, gente, eu ainda tenho esse caderno. Faz 6 anos que eu escrevo minhas histórias no Wattpad e eu tenho 8 histórias lá. No começo eu era muito mais ativa, mas, né, ainda sou ativa, mas na época eu escrevia, tipo, muito direto. Tipo, se você chegar pra um dos meus amigos que me pegou na época que eu escrevia esses livros, os meus primeiros livros, você vai ver que, tipo, eu escrevia muito, tipo, era direto, eu tava escrevendo. Hoje eu tenho que literalmente arranjar tempo pra poder escrever. E tem um motivo, eu tive um motivo pra escrever esse meu primeiro livro. E o motivo é meio besta, assim, né? Mas eu escrevi esse livro por causa de um garoto. Porque quando eu estava lá na minha época, com os meus 12 anos, eu era muito imaginativa, eu ainda sou muito imaginativa. E tipo, eu ficava imaginando como seria o meu primeiro romance. Eu queria viver um romance colegial, eu queria ver um romance na escola. E aí eu resolvi falar, porque eu não escrevo uma história? Eu gosto desse menino da minha sala, acho que eu vou escrever um livro inspirado nele e em mim, tipo, no nosso romance que nunca aconteceu, aliás. Então vamos lá, e aí eu comecei a escrever. E tipo, e aí surgiu a minha personagem, Luana. Ela é a minha primeira protagonista do livro Garota Complicada, que são 2 livros. E tipo, ela foi criada a Luana, minha primeira protagonista, ela foi literalmente criada pra ser a Lívia que eu queria ser quando eu tivesse 16 anos. Eu não fui essa Lívia, não fui. Eu fui muito diferente do que a minha primeira protagonista foi, em várias maneiras, porque antes que eu percebesse não era mais eu ali, era só a Luana, tipo, né? E só que na época que eu escrevi, eu tinha muita vergonha, eu fiquei com muita vergonha, então tipo, eu não mostrei pra ninguém. Eu não mostrei
o meu livro pra ninguém a primeira vez que eu escrevi ele. Tipo, eu fiquei tipo, gente, eu tô escrevendo uma coisa, isso é muito vergonhoso, eu não vou mostrar pra ninguém. Não mostrei pra minha família, não mostrei pros amigos, pra ninguém. Só que aí depois de um tempo eu fiz umas amizades novas. Quando eu tava no 8º ano, eu fiquei amiga de outras meninas. E eu acabei contando que eu escrevi um livro e aí eu postei ele. Eu postei o meu livro 1 ano depois que eu escrevi ele, eu comecei a postar no Wattpad. Nisso eu já estava escrevendo o segundo livro. Porque o Garota Complicada são 2, então, tipo, quando eu comecei a postar o primeiro no Wattpad, eu já tava escrevendo o segundo. E foi o meu primeiro livro de romance. E aí, a primeira pessoa que leu ele foi a minha amiga Jéssica. Ela foi a primeira pessoa que leu quando eu postei no Wattpad. Ela super me incentivou, ela comentava, ela votava, ela ficava animada com os personagens, ela ficava feliz. E isso me deixava feliz, porque eu via que o que eu tava escrevendo tava alegrando alguém, alegrava uma amiga minha, tipo, ela tava gostando do que eu tava escrevendo. E tipo, isso é incrível, porque... na época eu era uma péssima escritora, tipo, eu era muito amadora, eu não fazia ideia, simplesmente eu pegava o meu caderno e ia escrevendo lá e eu não fazia roteiro, não planejava nada, só ia, deixava o vento me levar. E, aliás, gente, o meu primeiro livro, ele ainda está disponível no Wattpad, tá? Mas ele não tá revisado, tipo, a revisão dele é muito superficial e eu tô revisando agora. Eu estou revisando, acho que vai fazer alguns meses já que peguei o livro pra revisar. Ele tá indo com uma revisão muito lenta porque eu estou focada em outro livro, em outra revisão de outro livro que é pro Whats 2020. Porém, eu estou trabalhando nessa revisão e um dia ele vai estar muito bonitinho e perfeito lá. E por ser o meu primeiro livro, tipo, eu não fazia a mínima ideia, como eu disse, eu não fazia a mínima ideia do que colocar. Então, tipo... eu só escrevi o que dava na telha. Eu pegava meu caderno, tipo, capítulo 14. No capítulo anterior, a Luana descobriu que tinha um irmão, porque... eu tô dando spoiler do meu livro. E é pra vocês dizerem, era meu livro, não precisa por spoiler. Tá, ela descobriu que os pais dela estavam se divorciando, ficou muito brava, e aí se continuava. Só, é tipo a minha vida, entendeu? Eu vejo o que aconteceu no dia anterior, vou viver o dia de hoje como se não tivesse existido o dia anterior. Mentira. Como, entendeu? Tipo, só pegava o caderno e escrevia, não tinha roteiro, não tinha nada, eu era puramente uma jardineira. Uma escritora jardineira, eu era uma escritora jardineira. Mas apesar da forma e dos erros ortográficos gritantemente péssimos que tem naquele livro e da forma que eu escrevi, que eu não escrevo mais daquele jeito, porque eu vejo a minha evolução naquele livro. Porque, gente, quando eu peguei pra ler uns tempos atrás, pra mim ver o livro de novo, porque às vezes eu pego os meus livros antigos pra ler, e aí eu vi o jeito que eu escrevia, e aí eu fui analisar com Era Uma Vez, que é um dos meus livros atuais, ou Pecado Mineiro, que é o meu romance atual. E eu vejo a diferença, tipo, a diferença de Garota Complicada pra Pecado Mineiro é, tipo, muito gritante, tipo, é muito absurdo a diferença, e eu fico, tipo, gente, é muito absurdo. Só que eu amo Garota Complicada, porque, tipo, foi o livro que me deu... entendeu? Ele me deu portas, me deu as asas que eu precisava, o impulso que eu precisava pra abrir minhas asas e voar naquilo que eu aprendi a amar. E, gente, tipo, escrever é por paixão, sério. Se você escreve, tem que ser por paixão e, tipo, não é dom, não é talento, é prática, tá? E escrever é prática, e eu falo por experiência própria, porque, tipo, se fosse dom, eu não tinha nenhum. Se fosse por dom, na época que eu comecei, aos meus 12 anos, eu não tinha nenhum. Eu fui aprendendo, melhorando com a prática. E antes de eu terminar esse vídeo, eu queria falar que o garoto que eu me inspirei no meu protagonista masculino, Vinícius Alcântara, ele sabe, o menino que inspirou Vinícius
sabe, ele já leu o livro, mas ele não sabe que o personagem foi inspirado nele. E se depender da minha vida, ele nunca vai saber disso. Nunca. Porque, gente, sério, é muita vergonha se ele descobrisse. E hoje em dia eu nem converso mais com ele, então menos chances ainda. Então, gente, acho que é isso. No próximo vídeo que eu vou contar sobre minhas outras experiências, eu vou falar sobre o Acampamento Fallen. Que, ai, eu amo esse livro. Que, ai, gente, eu amo Acampamento Fallen. Acho que é um dos meus livros mais famosos no Wattpad. Eu não sei como ele é famoso, mas tudo bem. Então foi. E eu só queria deixar claro que, tipo, ai, eu amo tanto, tipo, eu lembro muito da época que eu comecei a escrever, é muito gostosinho. Eu peguei um caderninho bem pequenininho, tipo, era um caderninho da Monster High, tipo, daqueles cadernos pequenos que parece agenda, e eu comecei a escrever, eu escrevia de caneta na época. Os meus últimos livros sempre foram no caderno, ultimamente, nesse ano que eu comecei a escrever no computador. Então, tipo, gente, ai, a minha inspiração foi a mais besta possível. Foi um garoto que me inspirou a escrever, mas hoje a minha inspiração sou apenas eu. E as ideias que não param de pipocar nessa mente criativa aqui. E sério, e tem outra curiosidade sobre esse livro. Não foi só o meu personagem, o Vinícius, que foi inspirado em um garoto. As amigas da minha personagem, a Luana, eles também foram inspiradas nas minhas amigas que eu tinha na época. Elas não são das amigas que foram inspiradas, só tenho uma hoje. Mas e a única amiga que eu tenho que foi inspirada nas amigas da Luana é a que me emprestou o celular pra ler no Wattpad, que me mostrou o Wattpad, além da minha amiga. E, gente, tipo, a maioria dos personagens lá foram inspirados em alguém que eu conheço. Eu acho que isso acontece muito nos meus livros. A maioria dos meus personagens sempre são inspirados em pessoas que eu conheço. Menos no Acampamento Fallen. Acampamento Fallen e Pecado Mineiro são os únicos livros que eu escrevi que não foram inspirados em ninguém. E eu gosto muito dos dois livros. É isso, meus anjos. A gente vai ficando por aqui. Aqui nos comentários a história de vocês com o Wattpad. Eu gostaria muito de saber como foi. E na próxima vez eu vou contar um pouquinho mais sobre os outros livros que eu já escrevi na plataforma. Os livros que eu escrevi, que eu deletei e os que ainda estão lá. Então é isso, meus anjos. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal pra ficar ligado em todas as novidades que eu posto aqui, entendeu? Porque tem muita coisa legal e eu tenho certeza que vocês vão amar. Não é porque eu tô gravando isso, não. É porque eu sei das coisas mesmo. Então é isso, meus anjos. Ajudem o canal a crescer compartilhando e curtindo aqui pra deixar aquele like bem legalzinho. Beijo e até o próximo vídeo.